Olá! No vídeo de hoje nós vamos dar início ao nosso estudo de caso. E o estudo de caso hoje nós vamos falar sobre revisão de IPTU. Sim, existe muita demanda do serviço de revisão de IPTU e nós vamos começar exatamente por esse cliente. Então, vamos colocar a mão na massa agora? Olá, sou Tatiana Botelho, especialista em regularização de obras e imóveis, formada em técnica de edificações há quase 30 anos, e no vídeo de hoje nós vamos fazer um estudo de caso sobre uma revisão de IPTU. Então, vamos ficar atento a todos os detalhes, a todas as informações que eu vou passar para vocês, daí espero que atenda a solicitação de vocês por trazer estudo de caso. Vambora? Vamos lá! O estudo de caso que eu vou trazer hoje para vocês vai falar sobre revisão de IPTU. O cliente nos procurou porque no imóvel dele tinha 3 edificações no mesmo terreno e ele queria desmembrar as inscrições, porque ele dividiu o quintal com o parente e ele queria que cada casa pagasse seu IPTU, não precisasse estar dividindo conta como a maioria das pessoas fazem. Chegou um único IPTU e tem não sei quantas casas no mesmo quintal e eles dividem aquele valor por X casas e cada um paga a sua parte. Na realidade, ele queria ser independente, porque a metragem quadrada da casa dele era muito menor do que das outras 2 unidades. Então, ele queria nada mais certo do que pagar o justo. E além do mais, ele estava achando que o valor do imóvel dele estava muito caro, o valor que vinha no IPTU. Então, a gente fez uma revisão de IPTU para esse cliente. E isso deu pra gente uma satisfação muito grande, porque a gente conseguiu reduzir em 30% o valor do IPTU dele. Então, eu vou te mostrar agora como que nós atuamos no caso dele. Essa é a casa do nosso cliente. Na realidade, essa área aqui é uma área que estava muito precária e nós orientamos ele de princípio a demolir. E essa área aqui é a área da casa dele, planta baixa, edificação casa 1. Então tá aqui o levantamento. Aqui em cima nós fizemos o levantamento das 2 outras unidades no mesmo quintal, que foi a casa do primeiro pavimento, que é a casa térreo, a planta de baixa, edificação 2, casa 101, primeiro pavimento. E aqui é o mesmo layout da casa, sendo que no segundo pavimento, casa 201. Então, nesse estudo nós fizemos a planta baixa da casa da frente e da casa dos fundos. Como é um projeto de revisão de IPTU, nós colocamos aqui a fotografia dessas 2 casas ao lado na planta. Esse processo é um processo de revisão de IPTU, então ele é feito na fazenda, não é na Secretaria do Urbanismo. Por quê? Porque as casas já existiam, elas têm a BITS, mas elas precisavam ser retificadas diante os dados cadastrais no IPTU, que estava em desacordo com o local. Para isso, eu precisei ir ao local e fazer o levantamento da casa, verificar se realmente as informações que o cliente passou para a gente estavam corretas, se realmente a metragem quadrada estava em desacordo. Nós fizemos esse levantamento, tanto da casa da frente e da casa dos fundos. Da casa da frente, se vocês podem ver, ela estava literalmente bem precária. Era uma casa antiga, na planta baixa, essa área que está em amarelo, e a casa onde ele mora. Nós orientamos ele a demolir essa parte, porque ele está pagando IPTU por uma área que ele não usa. Além dela estar bem precária, o telhado podendo vir a cair, só tem entulho e coisas velhas armazenado nessa casa que na realidade está se utilizando como depósito. Mas quando a gente fez o levantamento do imóvel, a gente verificou que a metragem quadrada que o IPTU estava cobrando era exatamente o que estava construído no local.
Mas Tatiana, então qual foi a revisão de IPTU que você fez para ele, que ele conseguiu um desconto de até 30% no carnê de IPTU? Nós verificamos o seguinte: já que a metragem quadrada está de acordo com o local, não tem nenhum aspecto de erro no carnê do IPTU, nós verificamos que o terreno dele era muito acidentado, tinha uma declividade muito grande, e isso a gente consegue pedir uma revisão no IPTU e gerar um desconto, um abatimento nos dados cadastral dele. Se você pode verificar aqui, ó, essas linhas mais escuras são as linhas de níveis do terreno. Aqui a gente começa o terreno dele com o nível 45 e lá atrás a gente chega a 15, nível 15. Então, nós sabemos que o terreno dele está descendo 30 metros. Isso, por que a gente consegue esse desconto no carnê do IPTU? Porque é um terreno que dá muita dificuldade e é muito custoso na hora de construir nesse terreno. Ele não é um terreno plano que facilita uma construção. Olha o corte do terreno aqui esquemático. Aqui é o muro de entrada. Aqui, ó, é o final dos fundos do terreno dele. Olha como o terreno dele simplesmente está descendo. Aqui é a casa da frente, aqui são as duas casas de fundos. Então, nós provamos isso para a prefeitura de que o imóvel dele tinha essa questão de estar no terreno acidentado e a gente conseguiu abater o IPTU dele. Então, o processo foi feito justamente em cima dessas informações. Isso traz a experiência de lidar com o órgão público, porque quando você tem esse conhecimento, quando você domina, porque muitas das vezes o cliente vai chegar até você e falar assim: eu estou com um problema no meu IPTU, estou pagando uma coisa que eu não poderia. Ok, então deixa eu fazer um levantamento, deixa eu ir ao local, deixa eu fazer a verificação da casa para saber exatamente o que existe lá e quais são as informações que estão no seu dado cadastrais, que aí você vai fazer esse estudo, que não deixa de ser um EVTL antes de você atuar, antes de você comprar e atuar a briga dele. Não, o meu serviço de revisão de IPTU é X. Não, primeiro você precisa entender a realidade dele, para você aí sim poder orientá-lo e saber se realmente é válido abrir o processo de revisão de IPTU ou não. Outra coisa que nós orientamos esse cliente, que é muito importante vocês saberem, a área do terreno dele é 1.387 e a área total construída é 276 metros quadrados. Então, existe mais terreno do que casa. E isso a gente considera como se fosse uma área excedente. O que é uma área excedente, Tatiana? É quando simplesmente a área de terreno excede tantas vezes a área construída. E vamos lá fazer um parâmetro. Você tem um terreno, então você paga o IPTU sobre o seu terreno. Quando você constrói, ou o seu cliente vai construir, ele passa a pagar o IPTU, deixa de ser territorial e passa a ser predial, e ele começa a pagar o IPTU predial em cima da metragem quadrada construída. Quando o terreno é muito grande e a casa tem uma metragem quadrada, que a sobra de quintal é tantas vezes maior do que a área construída, a pessoa paga tanto pela área construída quanto pela sobra de terreno. Isso se chama
área excedente. E no caso dele, ele pagava também pela área excedente. Por isso que o IPTU dele vinha muito caro e vinha acima dos vizinhos. Que na realidade os vizinhos têm o terreno do tipo do dele, do tamanho parecido com o dele, tem o terreno também acidentado como tem o dele, mas as construções dos vizinhos, a área construída dos vizinhos era muito maior do que a construção dele. Então os vizinhos não pagavam pela área excedente, já ele pagava pela área excedente. E como que a gente conseguiu corrigir a situação dele? A gente orientou ele a não demolir aquele imóvel que lá no início do vídeo eu te mostrei que estava muito precário a construção dele. Vamos voltar lá que eu vou te mostrar novamente. Essa construção aqui, que está em amarelo, que aqui é muito precária, a gente orientou ele a não destruir, não demolir na realidade essa área, porque essa área ia estar contribuindo para ele melhorar essa área excedente. Então a gente conseguiu fazer uns ajustes nas informações de revisão do IPTU dele e a gente conseguiu, graças a Deus, ajudar esse cliente e ele conseguiu ter uma redução no IPTU dele, tanto nessa área por ser excedente, quanto pelo terreno ser acidentado. A gente conseguiu incluir essa informação no IPTU dele. Então, o estudo de caso hoje foi sobre uma revisão de IPTU, que é bem simples, bem básico. Como vocês podem ver, o projeto foi bem simplesinho que a gente entregou para ele e entregou para a fazenda. A planta baixa dos pavimentos, um corte como era acidentado, a gente tinha que mostrar para a prefeitura que o corte, o terreno realmente não era um terreno plano e a gente teve que mostrar isso. Quadro de área, planta situação, as fotografias dos imóveis e uma foto aérea do terreno mostrando a localização. Então, esse foi o estudo de caso do nosso cliente hoje de IPTU. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Eu preciso saber da dúvida de vocês para eu poder trazer os conteúdos mais assertivos para vocês. E lógico, não esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que precisa saber disso. E principalmente, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tem conteúdo toda terça e quinta, toda semana a gente está trazendo conteúdo para vocês. Agora, às terças-feiras com estudo de caso. Então, eu espero que esse vídeo faça sentido para vocês e deixa eu saber curtindo e comentando. Até o próximo estudo de caso.